Eita, Lerê! Desconectei, voltei pra ver se agora vai. Porque se for minha internet, provavelmente... Gente, desconectei, voltei. Porque se for minha internet, agora eu acho que firma. Então, pra gente não perder a doutora, a oportunidade de estar conversando com a doutora, mandem aviãozinho pra todo mundo. Desconectei e... Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Mas vamos conversando aqui pra gente saber. Eu desconectei e voltei, porque eu acho que é a minha aqui, viu? Tá, eu desliguei tudo, né? Então, vamos ver se o negócio melhora aqui. Tá bom. Retomando, eu achei muito importante você falar sobre a porcentagem de 95%, que muita gente não sabe que cuidando do câncer de mama Não não vai chega a morrer. ser fatal. Isso. Então, essa que é a grande coisa. Todo mundo acha que pegar o câncer é uma sentença de morte. E não, para o câncer de mama, a gente tem, assim, as tecnologias estão muito avançadas. Hoje, assim, nem tem a necessidade mais de fazer a mutilação, de arrancar a mama, tirar as duas mamas. Então, dependendo do tipo de câncer e da hora que a gente pega, a gente tem tratamentos muito mais tranquilos, né? Então, assim, de cada 3 cânceres na mulher, um é de mama. E dessas mulheres que têm câncer de mama, hoje em dia, de cada 4, uma morre, dá 25% de mortalidade. O que não é legal, o que está errado. Porque se é um câncer 95% curável, por que ainda morre 25%? Devia morrer só 5%. Exatamente, a conta Não fecha. Então, o que está acontecendo? A gente está pegando, a gente está passando a janela de cura desse câncer. E aí é que vem o Outubro Rosa, que é para a gente aprender os nossos sinais, a fazer nosso autoexame, a fazer nossos exames de rotina, a perguntar as coisas de família. Então, por exemplo, você teve a trombose, você teve que fazer uma pesquisa da sua família para ver se tinha alguém que teve trombose, se alguém já tinha problema vascular, se não tinha. Com câncer de mama é a mesma coisa. A gente tem que perguntar para os familiares, teve alguém que já teve câncer de mama? Porque tudo isso muda o jeito do médico fazer o foco do rastreio desse câncer de mama, né? Então, isso que é o importante. A gente precisa perguntar mais da nossa família, saber o que aconteceu, quem morreu, por que morreu, com que idade que morreu, né? Pra gente entender como é que tá essa genética intrincada. E eu não tô falando porque o câncer de mama é genético. Assim como a trombose também não é só genética, né? Então você tem alguns fatores de risco, você tem a parte de qualidade de como é que você leva a sua vida, como é que são os seus hábitos, e você também tem aquela coisa do azar seu. Você era uma pessoa que mesmo sem ter ninguém na família, pimba, você acabou tendo o câncer de mama. Por isso que é importante a gente estar olhando. E o Outubro Rosa, ele vem pra gente lembrar disso, que não é, assim, não dá para aceitar ainda se morrer tanto de câncer de mama. Né? A gente já conseguiu diminuir o câncer de colo de útero. Antes o câncer de colo de útero era o que mais matava mulheres. Hoje ele é 3º lugar. entendi. Para você ver como é que o rastreio, os exames, a prevenção funciona, né? E agora a gente quer fazer isso também com o câncer de mama, que é fazendo os exames. E os exames são quais? O autoexame, que pode, a partir do momento que você começa a menstruar, você já pode começar a fazer. Por quê? Porque aí você já tem mama, vamos conhecer a nossa mama. E o mais importante do autoexame é isso, porque não tem um jeito certo. Não tem para fazer o exame da mama tem que ser depois da menstruação, fazer movimentos redondinhos na mama, ficar mexendo assim. Não tem nada disso, né? O jeito certo de mexer na mama é mexer na mama. É você conhecer sua axila, conhecer suas bolinhas da mama, porque a mama, se a gente tirar a pele dela assim, se a gente descascar como se fosse uma banana, por baixo ela é como se fosse um cacho de uva, onde as uvas são a glândula mamária e o cacho são os ductos que vão levar até o mamilo. Então os cânceres de mama, eles só são ou na glândula, que é na uva, ou no cacho, que é no ducto. Entendi.
Entendeu? Então é só isso que a gente precisa ver. Por isso que é importante a gente entender. E como a mama é um monte dessa bolinha, então é normal a gente ter bolinhas. Então, nódulo de mama é sinal de câncer? Não. A maioria dos nódulos são benignos. Por isso que a gente precisa conhecer. E aí uma manha que eu dou às vezes para as minhas pacientes, fala assim, olha, vai lá, encosta na sua mama, vai vendo como é que ela é. Achou uma bolinha que parece ponta de nariz, ela é macia e mexe, geralmente é glândula. E se dói, é bom. Por quê? O câncer, quando ele vem, ele é duro, que nem um caroço de azeitona, e não sai do lugar. Você mexe a mama para cima, mexe a mama para baixo e o nódulo fica lá, enraizado, grudado nas paredes, né? Então isso é sinal de nódulo ruim. E aí, e o câncer de mama geralmente não dói. Por isso que o pessoal fica, ai, não tá doendo, tá aqui, já faz tempo que eu tenho essa bolinha, tá aqui, tanto tempo e não dói. Aí que tá ruim. Porque quando dói, as pacientes vêm correndo lá. Ai, meu Deus, tô com um negócio aqui que tá doendo. Aí a gente vai olhar, glândula, ok. Agora, quando não dói e deixa, é a hora que eu quero ver. E por que a gente fica enchendo o saco de fazer autoexame, né? Por que o médico não fica vendo isso? Porque antigamente você ia no consultório, o médico ia lá, palpava sua mama, palpava sua axila. Hoje a gente está tirando um pouco essa responsa do médico para passar isso para a mulher, para ela entender como é que funciona a mama dela. Porque o médico, a gente consegue, da mama dos outros, achar um nódulo acima de 1 centímetro. A mulher, ela consegue achar o nódulo acima de meio. Então, é metade do tamanho. Por isso que é super importante essa coisa da gente se tocar, né? E, além do autoexame, a gente também. Então, se você tem família que já teve câncer de mama, putz, eu quero ver como é que tá, fazer alguns exames. E os exames mais importantes, ultrassom de mama e a mamografia, né? Ultrassom de mama, a gente meio que fala que é sempre para paciente mais jovem, que tem aquela mama mais densa, mais firme, né? E a mamografia a partir dos 40 para aquela paciente que já está começando a trocar a mama. Que depois dos 40, infelizmente, a mama já não fica mais tão firme. Ela começa a ficar meio molinha, né? Ela fica mais macia, mais plácida. Mais cansada. Isso, e aí facilita para mamografia. Por isso que a gente tem essa coisa do jovem ultrassom, paciente mais madura, mamografia. E quando a gente pode fazer os dois, ótimo, porque um complementa o outro. E aí, claro, depende de se você tem família, se não tem, se você já teve algum nódulo ou não tem, se você já fez uso de se teve já fez alguma quimioterapia em outros lugares, né? Porque tudo isso tem a ver com, às vezes, poder dar um câncer ali também, né? Então, por isso que é importante a gente poder contar essas coisas para o médico. Porque o médico, às vezes, não adivinha, né? Porque se fosse para pedir exame para todo mundo e ficar olhando todo mundo, não ia dar. Ninguém consegue, né? O SUS não ia dar conta, mesmo os laboratórios particulares não iam dar conta. Então, a gente precisa dessa ajuda da própria paciente. Claro. Doutor, a gente você falou muito do toque. Eu estava dando uma olhada no conteúdo das campanhas e eu observei eles chamando atenção também da gente se posicionar no espelho e olhar de frente. Alguma coisa assim. E também secreção. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque também são algumas diquinhas que a gente pode ficar atentos, né? Isso. O autoexame, então assim, o autoexame é o meu exame, né? Como é que começa o autoexame? Olhando. Então você parando na frente do espelho, né? Tira a blusa, tira o sutiã e olha. Sua mama tá igual uma da outra? Às vezes ela tem uma pequena diferençazinha, né? Uma um pouquinho maior que a outra, uma um pouquinho mais caída que a outra. Mas você conhece, era assim ou não era, né? O mamilo, ele tá igual? Tá regular? Né? A pele, o aspecto da pele tá igual de um lado ou de outro? Porque às vezes a gente consegue detectar um câncer de mama. Uma vez eu tive uma paciente que ela falou, Karen, essa veia tá saltando de um lado
só, de um lado da mama. Então a mama dela totalmente normal, mas tinha uma veia que tava, sabe quando vira uma varizes assim, perto da pele? E ela falou, não tava com essa veia aqui. Que a gente foi olhar, era um câncer, né? Bem no comecinho, e assim, não tinha nódulo, não tinha nada, mas ela viu, ela falou assim, não tinha essa veia aqui antes. Eu sempre olho pra minha mama e tá esquisito. Então, manchas na pele, veias, alterações de mamilo. Quando a gente faz o autoexame, normalmente a gente gosta, eu peço sempre para fazer uma apertadinha ali no mamilo, não é de machucar, não. É só apertar um pouquinho, como se fosse uma ordenha, e às vezes sai. Muitas vezes sai um líquidozinho que parece uma aguinha de leite, né? Ou uma aguinha meio gordurenta. Essa é normal, mas é uma, duas gotinhas. Quando começa a sair líquido sanguinolento, então sai um pouquinho de sangue, ou começa a sair de sujar o sutiã, de ficar aquela aguinha, às vezes uma água bem transparente mesmo, mas que até suja o sutiã, também é bom da gente olhar. Então, o importante é isso, é olhar fisicamente, né? Ver se alguma coisa está saindo dessa mama e fazer a palpação para ver as tais das bolinhas. Então, isso é o autoexame. Mas isso a gente tem que fazer com o nosso corpo inteiro. Então, assim, é uma pinta que você viu que não estava lá, é um pelo que está crescendo num lugar que é diferente, é uma mancha escura que apareceu assim na cintura, ou na coxa, ou na sola do pé, né? Então, o exame físico, o olhar pra gente, não é só olhar pra mama, é olhar pra tudo. Né? Então é importante, e eu já tive, por exemplo, pacientes que quem falou que tinha alguma coisa errada foi o parceiro. Que o parceiro falou assim, doutor, olha, ela não tinha esse negócio aqui e agora eu tô vendo, a pele dela tá puxando pra dentro. Ela não tinha isso. Aí foi ver? Tava no comecinho, né? Então, assim, é muito importante essa coisa do visual também, né? A palpação, eu acho que tudo é importante, na verdade. A gente tá numa fase da sociedade onde o pessoal não quer se tocar, não quer encostar nas coisas. Ah, eu tenho aflição. Ah, eu tenho isso. Então, assim, o palpar a mama... Por isso que eu gosto de incentivar o pessoal a começar a palpar a mama desde a adolescência, porque um pouco dessa aflição vem do faltar a pegar. Né? Então são aquelas mulheres que nunca pegaram na mama de vergonha, de, sei lá, de porque não pode, né? Porque tira a mão daí, menina, né? E assim, isso cria a tal da aflição. Ou a paciente que sente cosquinha, entendeu? Tudo isso é falta de toque, é falta de encostar, né? É da nossa cultura, né? Enquanto o homem tá o tempo todo com a mão no saco, Isso! Não, se aparece qualquer coisa esquisita, ele já vai falar, opa, tem um negócio esquisito aqui. Né? Nós mulheres já temos essa dificuldade. Tem uma pergunta que passou aqui, talvez ela chegou um pouquinho depois, é da Kate. Ela tá querendo saber se tem algum período melhor para fazer ultrassom antes ou depois da menstruação, se tem alguma coisa, se tem alguma relação. A palpação é melhor fazer depois da menstruação para quem tem aquelas mamas que doem. Para quem não tem a mama que dói, tanto faz antes ou depois da menstruação, não tem problema. E os exames a gente acaba pedindo também para ser depois da menstruação, mas por isso, por causa da dor. Tem paciente que quando vai menstruar, a mama fica bem inchada, principalmente nessas áreas aqui perto da axila, né? Que fica mais inchado, então é chato de fazer o exame porque incomoda, né? Então a gente pede para fazer logo depois da menstruação. Mas é isso, se a mama não está dolorida, se a mama não está sensível, pode fazer esse exame. Tá bom. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas chegaram duas perguntinhas sobre mitos, que é essa coisa assim, isso causa câncer ou não. O primeiro é a questão do sutiã, né? Eu não sei, também a gente, antigamente, as índias, o pessoal não tinha esses adornos que a gente tem hoje. E o outro, doutora, é com relação a desodorante, né? Você poderia falar um pouquinho? Se não souber, não tem problema, não. Não, vamos lá. Sobre o sutiã, né? O sutiã, causar câncer, o sutiã não causa, né? A menos, pode causar, por exemplo, câncer de pele, tá? Eu já vi, por atrito. Então, aquelas pacientes que usam aqueles sutiãs que tem aquele arame, né? Às vezes, elas usam o mesmo sutiã o tempo todo, o sutiã desgasta e o arame fica entrando
na pele dessa paciente, até caleja ali. E eu já vi um câncer de mama por causa do sutiã de atrito. E não foi um câncer de mama, foi um câncer de pele, tá? Entendi. Então, assim, mas não porque o sutiã não aperta, o sutiã não... Não, e o contrário também não, tá? Quem usa sutiã tem mais proteção de câncer de mama? Não, não tem, né? O sutiã, ele é de sustentação. Então, o sutiã, ele é mais para isso. O sutiã veio da Europa, porque as mulheres da Europa têm mais mama, né? A gente que tem essa coisa do indígena, o indígena, ele tem menos mama. Então, você vê que não é uma necessidade. A sustentação veio mesmo da mulher europeia, né? Pra fazer aquela coisa, porque elas têm a mama mais opulenta, mais cheia. Né? E a gente tem o bumbum, né, doutor? Isso, mas a gente não usa sutiã para bumbum, né? Então, assim, o sutiã não tem nada a ver, pode ficar tranquila, dormir de sutiã, ficar com sutiã. Eu só vejo isso, com atrito. Então, aqueles sutiãs muito apertados, um sutiã que está desconfortável na paciente, que deixa as marcas nas costas, aí é um sutiã que não é legal, assim como qualquer outra roupa. E com relação a desodorante, a gente tem alguns desodorantes, em termos de câncer de mama, não. Mesmo aqueles que têm alumínio e tudo mais, não tem problema, tá? A gente tem alguns desodorantes que podem propiciar outros tipos de câncer, até o câncer de pele, até um linfoma, que são esses que têm metal pesado, né? Então, são alguns, aqueles antiperspirantes que tira a sudorese, você não sua com eles. Né? Então a gente sempre pede para não usar muito tempo, porque depois de um tempo pode dar uma alteração nessas glândulas da axila, né? E dos linfonodos axilares. Mas assim, em termos de câncer de mama, nada a ver com desodorante, pode ficar tranquila, pode passar o desodorante embaixo da mama para aquelas pacientes que suam muito, né? Pode passar o talquinho, porque tem às vezes aquela paciente que tem a mama um pouco um pouco maior, isso, e ela dá aquela dobradinha embaixo. E sua, e às vezes assa, né? Então tem pacientes que a gente indica, às vezes sim, um pouco de desodorante ali embaixo. Tem até pacientes que quando sua muito, a gente indica até um pouco de botox, né? Para diminuir a sudorese ali naquele local. Nossa, excelente. Não imaginava, porque o meu seio é pouquinho. Então nem me incomoda, nem nada. Mas eu fiquei imaginando realmente que nesse calor, que aqui nossa, aqui em Uberlândia é terrível. Não, e assim, micose, várias vezes. Então, assim, e é uma coisa chata de tratar, porque às vezes não é fácil de você levantar a mama, ficar passando remédio, você entendeu? E fica suando, e principalmente quem mora num lugar quente, imagina que coisa punk que não deve ser. Quente, úmido, então tudo isso tem. E tem opções para a gente melhorar isso. Tem sutiãs especiais para isso, né? E às vezes tem até pacientes que acabam fazendo cirurgias, né? Para liberar essa pele. Então faz uma mastoplastia redutora para diminuir, montar essa mama mais para cima, para que ela não fique mais dobrando em cima da pele dela mesma. Entendi. Excelente. E uma outra questão de mito, assim, é com relação à maternidade. Eu já ouvi dizer que as mulheres que não geram, né, que não têm filhos biológicos, que às vezes elas têm tendência maior a desenvolver o câncer de mama. Tem alguma correlação, alguma coisa que fala sobre isso? Na verdade é assim. Todo mundo tem uma tendência a ter um câncer de mama. Vamos partir dessa base, né? Então, você tem 7 vezes chance de ter um câncer de mama. Se você engravida e a sua mama amadurece, que ela chega no último estágio, que é o da amamentação, não precisa nem amamentar, mas ela precisa chegar nesse estágio do amadurecimento, de querer fazer leite. Você passa para menos chance de ter o câncer de mama. Então, você passa para 6. Para 5. Então, a amamentação é um fator de proteção. E não que a falta da gravidez é um fator de câncer. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, a amamentação te protege um pouco mais. Então, se você tem aquela maminha que vai fazer uma célula esquisita e eu vou deixar passar, quem geralmente já tem essa mama mais madura tem menos chance de fazer essa célula cancerosa. Entendi.
entendeu? Entendi. Nossa, isso é muito importante, Porque às vezes a gente acha que vai dar o câncer. Não, não, não. Vai te proteger. Assim como a gente fala de prevenção de câncer de mama no Outubro Rosa, não é uma prevenção de câncer de mama, é uma prevenção das coisas graves do câncer de mama. Porque, assim, deixar de ter o câncer de mama é muito difícil. Mas a gente quer pegar ele no começo, porque ele tem cura. Identificar. Por isso que é importante fazer os exames, né? Não tem um remédio que eu vou te dar, não tem fazer o exame, eu não vou falar pra você, olha, você não vai ter o câncer de mama, não. Quando você tiver, eu vou pegar ele super no começo, que você vai ter 95% de chance de cura. Nossa, isso é bom. Você entendeu? Essa que é a grande questão. Então a gente usa a prevenção de um modo assim, um pouco errado, mas é justamente isso, é a prevenção de morte. Exato, mas já tá. Que isso, né? Não é de ter a doença, mas né? é de Isso. morrer em função dela. Porque às vezes as pessoas ficam assim, né? Quando recebe a notícia da doença, acha que já vai morrer. E não. Por isso que às vezes quando eu dou o diagnóstico, eu falo assim, não, agora é pra frente que a gente tem que pensar. É daqui, vamos lá no onco, vamos no masto, vamos ver o que a gente vai fazer, né? E hoje os tratamentos, por exemplo, tirar a mama toda, o pessoal já está reconstruindo essa mama toda. Às vezes não precisa tirar a mama, só precisa tirar o pedacinho onde está o câncer. Às vezes já põe gordura no lugar, põe uma prótese. Se a pele está pouquinha, a prótese pode ficar enchendo devagarzinho, até uma hora que ela vira do tamanho normal e você não tem diferença nenhuma para outra. Então, assim, hoje faz parte do tratamento de câncer de mama evitar essa mutilação, evitar essa coisa esquisita de ficar sem teta. Né? Não tem isso mais. Os tratamentos hoje estão caminhando. Não, porque é terrível isso. A parte estética pega muito na gente. E isso faz parte do tratamento. Quando a mulher se sente inteira, é melhor. O tratamento vai melhor. As quimioterapias. Isso. Sistema imunológico. Tudo, porque é uma questão de energia da nossa cabeça mesmo. As quimioterapias, nem todas as quimioterapias fazem cair cabelo. Né? Algumas não fazem cair cabelo, o paciente fica com cabelo o tempo todo, tem aqueles sintomas chatinhos da químio, mas passa super bem. E hoje a gente tem até, não sei se você já ouviu falar naquela touquinha gelada. Já ouvi falar. Isso, que quando você tá fazendo a químio que faz cair cabelo, você usa essa touca que ela realmente gela a sua cabeça, congela. Por quê? Porque aí vai passar pouco sangue no cabelo. E esse sangue que tem o veneninho da quimioterapia não vai para o cabelo, aí o cabelo sobrevive, né? Então tem todo um esquema e tudo isso já é dado até pelo SUS. Inclusive a touquinha? Tem alguns lugares que bem gerenciados tem. Que legal, porque uma vez eu já ouvi falar da touca e vi um filme também, tem um filme de comédia que mostra, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome do filme. E isso aí eu acho que é maravilhoso, porque imagina, igual tem aquela sentença, né? A palavra câncer, né? Já vem aquilo tudo. E aí, a gente não pensa nessas possibilidades, a gente pensa no careca. Na coisa ruim. E a gente pensa também naquela coisa do pessoal. Primeiro assim, a gente pensa que vai morrer. Quem recebe a notícia fala assim, agora eu vou morrer, agora acabou, né? E não é assim. E o pior, depois, quando você começa a fazer o tratamento, você tem o estigma do câncer, que é aquela mulher que tá careca, que tá sem sobrancelha, vai todo mundo olhar pra ela e falar, ela tá fazendo tratamento de câncer, tá doente, pobrezinha, né? Então, às vezes eu tenho pacientes que elas usam a peruca, mas para que os outros não saibam que ela tá fazendo tratamento. Porque por ela nem usava, ela tava bem careca, ela nem tava ligando, porque depois o cabelo vai crescer mesmo, né? O tempo de carequice é pouco comparado com coisa. Só que o estigma da doença, da pessoa olhar pra você e falar assim, ai meu Deus, ela vai morrer porque ela tem câncer. Então é melhor pôr a peruca, sabe? Então eu tenho paciente até que comprou peruca antes de cair o cabelo. Que ela falou, o quê? Eu não quero ninguém olhando com dó pra minha cara. Então é engraçado o estigma. E é a mesma coisa com a mama que não tem, com a cicatriz. Tudo isso indica doença. Por isso que hoje os tratamentos estão muito nessa coisa de tentar não mostrar a doença.
A paciente vai, faz o tratamento, vai para casa, continua trabalhando. Esse negócio de home office foi ótimo, porque o pessoal tá lá tomando remédio na veia e tá lá fingindo que tá na reunião. Com as árvores aqui atrás, né? Põe todo um cenário. Então, assim, isso é super importante, né? Para a pessoa que está passando por isso. E hoje está muito mais tranquilo. Então, eu acho que é isso. A gente precisa tirar esse mito de que tem câncer e vai morrer. Essa Né? questão do cabelo, eu tenho uma experiência, né, minha pessoal. Quando passado eu comecei a usar imunossupressor e me deu queda severa no cabelo. Eu lembro. Dezembro você até raspou, não foi? E eu fiz o raciocínio inverso. Eu falei assim, eu não vou ver meu cabelo crescer. Ontem eu fui no Reumata, ele falou, gente, mas como que tá lindo, não sei o quê. Eu falei assim, eu não vou ver meu cabelo cair, eu vou ver ele crescer. E aí, isso, né, muita gente falou, foi uma virada de chave para mim. E é justamente isso que você tá falando. A gente vê as potencialidades e não aquela parte ruim só do Isso! Olha, Por isso que quem tá no em volta é super importante. E é falar mesmo, né? Falar, putz, o cabelo tá caindo. E aí, o que você vai fazer? Mas sem dó, sem nada, entendeu? E falar, o que você quer? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu também corte meu cabelo? Sabe? Porque assim, a gente tem que parar com esse negócio de tentar estigmatizar a pessoa. E a pessoa não quer isso, né? Ela quer ser tratada de igual para igual, porque ela está enfrentando a doença. Né? Deixa ela enfrentar. Você me aguenta. Eu aguento a doença. Exatamente. Né? Então, eu acho que também tem essa coisa do apoio. Por isso que é interessante a gente, quando começa a falar sobre câncer de mama, tentar também desmistificar isso para as pessoas que não estão passando por isso. Porque quando você encontrar alguém que está passando, a única coisa que essa pessoa quer é que você pergunte para ela, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Exatamente. Entendeu? Porque às vezes ela precisa de alguém para ir buscar a filha na escola, precisa de alguém para comprar umas comidas, porque ela tá no meio da quimio e tá difícil para fazer não sei o quê. Às vezes, ai, puta, minha mãe tá fazendo não sei o quê, você tem como passar lá? Então, são pequenas coisinhas que às vezes faz uma puta diferença, né? Então, eu acho que é desmistificar para todo lado, tanto para quem tem a doença, quanto para quem tá ao lado de quem tá com a doença. Queria falar também, aqui em Uberlândia eu tenho um amigo tatuador. Ele faz um projeto aqui todo mês, gratuito. Adoro! Reconstruir o bico. Doutor, ele chama Murilo Shark. Se você vê... Fica perfeito, né? Nossa, fica perfeito. Não, a reconstrução de mamilo é maravilhosa. Ele me chama, né, pra gente conversar, eu com a parte psicológica, né, de falar sobre isso. E ele faz, e as mulheres procuram, porque ele faz gratuito. O projeto dele é... Não, e é super legal, porque eles fazem um trabalho meio 3D, assim, que você não fala. Muito perfeito. Não, eu acho maravilhoso. Assim, eu tenho vários. A gente tem alguns tatuadores aqui em São Paulo também que fazem nesse esquema de fazer gratuito, porque né, não é pro bem-estar dessa mulher, né? Então, assim, e você vê a diferença que isso faz. E as mulheres, e ele fala, e quando a mulher quer fazer, por exemplo, além da reconstrução, alguma outra tatuagem que simbolize essa vitória, ele faz também. Eu acho isso o máximo. E principalmente... eu acho que assim, não é esconder, né? É uma passagem às vezes. E é isso, é como você falou, é o jeito que você encara a coisa. Querer ficar careca, ninguém quer, né? Mas às vezes acontece. E agora? Eu vou falar o quê? Vou falar, agora acabou meu mundo? Não. Daqui, vou pensar pra frente. Então você fez certinho. O que foi? Não, eu quero ver meu cabelo crescer. Então, tira tudo e vamos ver agora como é que vai ser. Né? Então, isso é que é legal. E a gente precisa ter essa mentalidade, porque a gente fica se puxando para baixo, às vezes. E a nossa atitude atrapalha no tratamento. Exatamente. Exatamente. Nossa, excelente. Agora, a pergunta que não quer calar. Como, né? Qual relação, o que o câncer em si, né? O câncer de mama tem a ver com o fenômeno da trombose, né?
Porque a gente sabe, né? Tem muita gente que tá recém chegando aqui, algumas pessoas falam, ah, eu cheguei agora no Instagram de trombose, que a trombose pode acontecer em qualquer lugar do nosso corpo. Então, quando a gente fala, mesmo que seja da mama, né, a gente tem que lembrar dessa danada. Então, fala pra gente, doutora, o que a gente tem que ficar atento, qual é essa relação que existe? Tá. Então, assim, a trombose passa sangue por um vaso, né? Provavelmente uma veia, né? E alguma coisa entope, uma rolha entope esse sangue e esse sangue não consegue mais andar. E aí todo aquele pessoal que está atrás dessa rolha fica lá com sangue velho, tá? Sem oxigênio, gastando toda a glicose, né? Então a trombose é a tal da rolha. E o que dá a trombose, os sintomas da trombose são essas coisas das células que estão sofrendo atrás dessa rolha, né? Então, os sinais de trombose, isso tem em todo lugar, inclusive alguns cânceres, eles vêm como trombose. Por quê? O câncer, ele é tão agressivo às vezes que ele cresce, começa a soltar células, essas células caem num vaso, o vaso tenta estancar essas células, vira um trombo e para na saída aqui do braço. E aí a gente já teve diagnóstico de câncer por causa de trombose em mama. Que aí como é que é? Fica aquela mama emplastrada, que a gente fala, que é aquela mama endurecida. Então, quem já teve trombose em membro inferior, sente, fica quente, duro, vermelho e dói. Dói por quê? Porque tá faltando oxigênio ali, né? O sangue tá velho, o sangue a gente já tá gastando todo o negócio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar tirar aquela rolha de lá para tentar fazer fluir de novo o sangue, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer a cirurgia para tentar reavivar essa mama, porque o trombo oncológico tá lá, né? Então, assim, as tromboses são sempre um desequilíbrio dessa parte vascular. Então, um câncer pode dar sim trombose, né? E às vezes o primeiro sintoma foi uma trombose, né? Às vezes a gente tem trombose de veia jugular, né? Que às vezes pode ser de linfoma, de câncer de tireoide, de câncer de pâncreas, tem 1 milhão de razões, né? Então, a trombose, ela pode sim ser um sintoma de um câncer, né? E existem, e dependendo dos tratamentos, por exemplo, quando a gente faz as cirurgias, né? Então, as cirurgias oncológicas, geralmente são cirurgias grandes, onde a paciente fica parada, fica prostrada, e isso predispõe à trombose, porque é uma paciente que não está no seu equilíbrio. Então, ficar parada, deitada, esperando a morte chegar, não é legal, né? Então, o que a gente sempre fala para as pessoas é, você tem que se mexer, o corpo gosta de se mexer. Então, putz, vou ficar num avião. Você mostrou lá os exercícios de você fazer, puxa o pé, empurra o pé. Por quê? São coisinhas pequenas que às vezes a gente fica em home office o dia inteiro, sentada na mesma posição, e isso é ruim, né? A gente tem que dar uma levantadinha, dar uma alongada, ficar mexendo os dedos dos pés, né? Porque tudo isso pode predispor a trombose. E aí eu tô extrapolando isso do câncer para ir para o dia normal das pessoas. Exatamente. Mas falando diretamente do câncer de mama, doutora, uma vez que eu recebo um monte de relatos aqui no direct, né? A seguida falou que ela teve o câncer e aí parece que teria que ter feito uma fisioterapia no braço, eu não entendi direito. E aí ela trombosou o braço, que é muito incomum. E eu falei, Senhor amado, de um negócio aqui, aí agora tem um manguito que usa, tem relação também, né? Isso, tem uma fisioterapia, porque assim, quando o câncer está um pouquinho maior, ou para ver se ele se espalhou ou não, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de esvaziamento axilar, que a gente tira os linfonodos daqui da axila para ver se o câncer chegou fora da mama. Porque a mama ela drena para a axila. Então, tudo de ruim que a mama tem, vem para a axila, os vasos, as veias mamárias, tudo,
vem para a axila junto com os linfonodos. Então, é meio que o filtro. E muitas vezes a gente, numa cirurgia, faz esse esvaziamento axilar. E às vezes a gente tem que esvaziar muito da axila. E aí o que acontece? Todo o retorno venoso desse braço fica comprometido. Então a gente tem o linfedema, que é aquele que é de água dentro do braço, que fica aquele braço mais grosso, e você pode ter as tromboses. Por quê? Porque as veias já não estão mais suficientes, não está mais legal para esse braço, para fazer essa drenagem venosa, né? Então, sim, depois desse tipo de cirurgia, a gente sempre indica fisioterapia para voltar com a parte de drenagem e fazer massagens e atividade física. E às vezes a parte de água, com terapia na piscina, com água, com os manguitos, aqueles negócios que você vai fazendo inflar, né? Que eles inflam de ar, aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, vai fazendo meio que uma ordenha para esse braço ir tendo uma melhor drenagem, né? E isso é super comum nessas cirurgias extensas da axila, né? Por causa do câncer de mama. Entendi. Porque quando eu recebi esse relato, eu falei assim, Jesus, um negócio vai desencadeando o outro, né? Isso, mas tudo isso por quê? Porque provavelmente o câncer estava um pouquinho mais avançado, então a gente teve que fazer mais do esvaziamento. Tudo é uma questão de quando que a gente pega quando que a gente dá o diagnóstico. Quando a gente dá o diagnóstico precoce, quando é pequeno, quando está no local, tudo fica mais fácil, né? Eu tenho uma amiga que com 42 ela teve câncer de mama, né? Um câncer de mama até bem agressivo, mas ela só tirou um pedaço da mama, fez a químio, fez a rádio, hoje já tem 6 anos que ela já passou por tudo isso, que ela se considera curada, né? Mas é isso, coisa de fazer rápido. Então você vai ver de biquíni, você nem vê diferença mais, né? Por quê? Porque era pequeno, era no local, então só tirou ali naquele local e pronto. Entendi. Ótimo mesmo. Uma seguidora que perguntou a questão se essas cirurgias longas, né? Se tem, né, alguma coisa de indicar anticoagulante para evitar isso ou não? Como que faz? Depende muito, depende da paciente. Por exemplo, se a paciente já teve algum evento trombótico, a gente tem que fazer, a gente faz meio que, não antes, mas logo na sequência da cirurgia. Porque a gente também não pode anticoagular a paciente antes da cirurgia, porque senão ela não para de sangrar na cirurgia. Entendeu? Então, o que a gente faz muito? Faz a cirurgia, suspende o anticoagulante se ela estava usando alguma coisa, suspende um pouco antes da cirurgia, e logo depois, tipo 6 horas depois da cirurgia, já começa com o anticoagulante, de profilaxia para que não venha uma trombose. Mas a deambulação precoce, sair andando, se mexer, é o mais, porque a gente precisa disso, né? Esse é o melhor jeito de prevenir uma trombose. É andar, se mexer o mais rápido possível. Por isso que hoje as anestesias são sempre mais curtas, né? A gente tenta deixar tudo certinho. Se a cirurgia vai durar 4 horas, a anestesia vai durar 4h30, né? Para você não ficar muito tempo parado. Entendi. E aqui, vou ressaltar isso, porque todos os dias eu mostro, né? Eu tentando manter minha rotina de exercício físico. Hoje eu vi até uma trollagem da sua fazendo uma gracinha, que você tava correndo e tal. Não, meu personagem sempre me trola, pelo amor de Deus. Mas é isso, a gente tem que... Eu odeio fazer academia, odeio. Mas tem que fazer, não tem jeito. Né? 2 meses que você fica sem fazer nada, você já tá com dor nas costas, dor no joelho, as varizes pitando, os joelhos já fica tudo inchado. Não, é um negócio. Então, o corpo gosta de se mexer, não tem jeito. Mas eu falo da importância, né, dos profissionais, porque às vezes a gente fica assim, ele tá falando pra eu fazer, mas ele faz, entendeu? Quando a gente vê a gente tem uma motivação. Eu brinco muito até com os meus angiologistas. Eu falo, você fala pra eu usar meia compressiva, mas você tá usando, que você fica em pé fazendo cirurgia 12 horas, né? E aí a gente brinca, né? Mas reforçar aqui pro pessoal, né? A questão dos hábitos, né? Que
parece clichê, mas não são Não são. atividade física, alimentar bem, questão da autoestima, porque você o tempo todo falou, olha, para frente que a gente olha, né? A gente tem que Isso. pensar na positividade, nos recursos, né? Para elevar a pessoa e não Porque o hoje o contrário. objetivo é esse. Não adianta a gente quer viver uma vida boa, a gente não quer viver uma vida mais ou menos, né? Então, Uhum. assim, a gente sempre vai atrás de um tratamento, e os tratamentos são para isso, é para você ter uma vida plena. E para isso a gente também tem uma contrapartida. Então, alimentação é super importante, sono é super importante. Sono. As pessoas não ligam muito para isso, acham que não precisa dormir, precisa ter um lugar bom para dormir, precisa ter momentos alegres, né? Você precisa ter uma coisa que você faça. Tem paciente que eu viro para ela e falo assim: qual que é o seu negócio mais legal da semana? Não tem. Eu falei, então você tem que achar. Porque se você passa uma semana inteira e não teve nada legal, tem alguma coisa errada aí, né? E não é um legal de tipo, eu fui para Paris, não. É um legal do tipo, nossa, eu sentei, comi uma pipoca e assisti um filme massa demais em casa, sabe? E isso foi o manche da minha semana, Uhum. né? Porque a gente precisa desses momentos de alegria, de felicidade, que o corpo precisa disso, gente. Uhum. Né? E mesmo quem está doente precisa disso também. Então eu sempre falo para as pessoas, falo, só porque você está com câncer agora você não vai fazer mais nada de legal? Bem na lata, né? Tipo assim, Não, porque vamos precisa, viver. às vezes você precisa dar uma chacoalhadinha, né? Então eu acho que é isso, a gente precisa sempre estar. Qual que é o objetivo, afinal? Por que você está respirando? Por que você acorda todo dia? Né? É por causa de alguém? Não, tem que ser por causa de você. Porque aí o resto você consegue. E aí você vai dar alegria para seus filhos, você vai dar alegria para o seu parceiro, você vai dar, a família vai ficar feliz, é o trabalho que vai estar bom. Mas sempre começa com você. Uhum. Doutor, eu recordei de uma situação de uma pessoa que eu conheci, que passou por um trauma emocional muito, muito forte, né? Questões assim de perda, de luto, em sequência e várias, né? Sabe quando a gente machuca o dedinho e é só aquele dedinho que a gente bate? Na vida da Aham. pessoa foi uma sequência de traumas. E na vivência disso, ela descobriu o câncer de mama. É lógico que a gente não fala diretamente assim, olha, a sua tristeza te causou isso, né? Correlação, às vezes, não é a causa, né? Causalidade. Eu Sim. sei que tem essas Aham. diferenças, né? Mas, para essa pessoa, ela fala, ela acredita fielmente, assim, que foi justamente todas essas situações que levou ela a ter isso. E ela transformou a vida de um jeito que ela falou assim, não, se foi isso, ela revirou a vida dela de cabeça para baixo, separou e reorganizou tudo, hoje está 200%, tratou, E às curou. vezes a gente precisa, é o tapa na cara que você precisa. Ninguém quer ter um câncer, né? Mas às vezes é o jeito de você falar assim, putz, eu tô fazendo tudo errado, né? Eu Exatamente. preciso me cuidar. E ela falou isso, ó, isso aconteceu, mas isso que passou aquilo lá. E ela falou, por esse motivo, por eu ficar triste, estar triste, não vai ser. Não vai ser. E essa força de vontade dela, hoje faz, eu acredito que aquela manutenção, eu acho que a dela tá até anual, porque a gente tem que fazer check-up, né? E é Tem que fazer mesmo depois. Quando você faz o tratamento do câncer de mama, você tem que ficar 5 anos depois do tratamento mesmo de isso. quimio e rádio, fazendo depois de 5 anos sem nada, aí você recebe alta. Mas mesmo assim, aí depois você entra na mesma prevalência de todo mundo, de fazer todo ano os exames, né? Então, você nunca vai se livrar dos exames, não adianta. Enquanto você estiver viva, você tem que estar fazendo exame. Tem que estar fazendo. E aí ela é esse exemplo. Ela fala assim, não, agora eu tô assim e eu só faço esses exames e a vida, ó, e eu falo, Não, gente, mas que é legal. isso. A gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa disso.
O corpo, ele não é só uma máquina, ele não é só para levantar, para trabalhar, para falar, fazer isso, fazer aquilo e depois deitar, dormir e começar tudo de novo. Não, a gente tem que viver, né? Então eu acho que e o câncer não é um término de nada. Às vezes o câncer, como você falou, é o começo. Uhum, e foi isso. Você falando, me veio à mente a lembrança dessa pessoa que me encanta, porque a gente perde o contato assim, próximo, mas o virtual continua, né? E a gente sempre. E você vê, né? A gente tem tantos exemplos de exemplos bons de gente que está curada, e ainda a gente fica ligando o câncer nessa coisa de morrer. É. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa mexer também um pouco com isso. Então, é claro que ninguém quer ter o câncer, mas se eu tenho, eu quero tratar. Eu não vou ficar fugindo, não vou entrar dentro de casa e falar assim, ai, agora eu não quero mais fazer nada, que castigo que foi pra mim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco essa coisa de, viu, achei, vou tratar, acabou, não tem mais isso na minha vida, pronto. Exatamente. Ai, excelente. Eu coloco aqui, ó, mas passa tão rápido, já tá entrando 50 minutos. Não, porque senão vai, né? Ah, não, é sempre, mas é sempre bom. E é legal quando a gente pode falar desses assuntos, porque são assuntos que são cotidianos, não é só para Outubro Rosa, né? A gente quer sempre tirar dúvidas e tirar um pouco dessas coisinhas que às vezes falta um pouco da gente falar, porque ninguém quer falar de doença, mas às vezes a gente precisa. Uhum, exatamente. A gente fala o lado bom que pode a gente descobrir nesse adoecimento. É isso. Tem essas possibilidades. Muito obrigada. Sempre para frente. Querida, muito obrigada quem está aqui acompanhando a gente. Estou vendo um monte de coraçãozinho aqui, estou super contente, né? Sempre que precisar, pode entrar em contato, vamos tirar todas as dúvidas, vamos falar, porque falar é comigo mesmo. Eu agradeço muito, muito, muito. Todo mundo aqui que é seguido do vídeo trombose, eu falo para prestigiar os profissionais, né, que se dispõem a estar falando aqui conosco, porque tira um tempo, né, para vir explicar, ainda colocar na linguagem que a gente entende, né? Ah, mas é um prazer, é um prazer. Então, muito obrigada. Eu agradeço de coração, de coração. Todo mundo e continue sempre fazendo as suas coisas, viu? Porque assim, você informa muito, você mostra o esquema, você não se deixa abalar e tem que ser assim, tá, lindona? Você é um exemplo muito bom, né? Para as outras pessoas que às vezes ficam se sentindo mal pela trombose, pela parte estética, não sei o quê, e você leva isso do jeito fantástico. Você é um exemplo. Obrigada. E eu agradeço também porque a gente precisa de vocês, né? Os médicos, todo mundo, a rede de apoio, o que seria de nós, né, sem vocês? Então, muito obrigada. E a live vai ficar salva e o pessoal que esteve aqui presente, que não teve, vai poder ver depois, tá bom? Perfeito! Beijo! Um beijo, queridos! Tchau, tchau.